Bom dia, professor. Nosso grupo vai falar sobre o arquiteto e urbanista Le Corbusier. Le Corbusier nasceu no dia 6 de outubro de 1887, na Suíça. Com seus 13 anos, ele entrou para a Escola de Artes Decorativa de sua cidade natal, com o objetivo de trabalhar no ramo de relógios, seguindo os passos de seu pai. Com 15 anos, recebeu um prêmio de sua escola por um desenho de um relógio. Le Corbusier foi um arquiteto, urbanista e pintor, e teve grande importância no século XX para a formação de geração modernista de arquitetos no Brasil. Aos seus 29 anos, mudou-se para Paris e foi em busca de seu avô materno. Em 1908, trabalhou no escritório do arquiteto francês Auguste Perret, pioneiro no uso de concreto armado. Entre outubro de 1910 e março de 1911, ele esteve em Berlim, onde trabalhou com o renomado arquiteto-designer Peter Behrens, pioneiro da construção moderna. Em 1912, ele retornou para sua cidade natal, onde começou a lecionar ao lado de Le Plantenier e, em seguida, abriu seu próprio escritório de arquitetura. Seu primeiro projeto baseado no conceito simples e racional foi a Casa Dom Ino, em 1914, construída com lajes planas, pilares e fundações em concreto armado, que propôs uma ordem racional entre os seus elementos e sua construção. Em 1940, foi quando Paris foi ocupada pelos nazistas, e ele se refugiou no sul da França. Entre 1945 e 1949, atuou como consultor para a reconstrução das cidades destruídas pela guerra. Em 1959, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de Cambridge. E em 1965, ele faleceu por afogamento. A arquitetura moderna foi um conjunto de movimentos e ideias que predominaram na arquitetura durante boa parte do século XX. Ela surgiu a partir do movimento modernista, que também influenciou a arte e cultura nesse período. Antes desse período da história, igrejas, catedrais e palácios eram os grandes destaques arquitetônicos. No contexto arquitetônico, a influência desses ideais foi tão grande que deu origem a uma nova maneira de criar, planejar e arquitetar obras e construções, principalmente nas primeiras décadas do século XX. A arquitetura moderna marcou-se com um período de rejeição aos estilos tradicionais. A partir do século XVII, com a Revolução Industrial, materiais como ferro, aço e concreto passaram a ser produzidos em escalas industrial, o que expandiu as possibilidades na criação de grandes obras urbanas. Esse movimento artístico e cultural, também chamado de movimento modernista, teve início na Europa e se espalhou pelo mundo. Ele influenciou a literatura, o design e as artes plásticas, o cinema e a arquitetura. Um de seus principais objetivos era rever todo o conceito considerado ultrapassado e criar uma nova cultura visando o progresso. Características da arquitetura moderna. Prioriza formas simples, geométricas e livres de muitas ornamentações. O concreto armado também é uma das principais características da arquitetura moderna. Trata-se de uma estrutura que utiliza armações feitas de barras de aço. Ela pode ser moldada de diversas maneiras e formatos, o que expande as opções do projeto arquitetônico. Os principais pontos da arquitetura moderna. Integração. Um dos pontos altos da arquitetura moderna é propor a integração e a convivência entre as pessoas. Por essa razão, é muito comum que as obras de estilo moderno apresentem uma planta livre, com colunas ao invés de parede, permitindo que as pessoas convivam em ambientes amplos. Funcionalidade. Na arquitetura moderna, tudo aquilo que não agrega função é descartado. Vão livre marcam presença nas estruturas verticais, criando áreas de respiro e trazendo luz e ventilação para dentro das construções. Simplicidade, linhas retas, traços bem definidos e simplicidade nas formas, também marcam a arquitetura moderna. Materiais, o aço, o vidro e o concreto armado são os principais materiais utilizados pelos arquitetos modernos. Também colaboram com a funcionalidade da obra, deixando-a mais leve, simples e iluminada. Sua influência no modernismo. Ele implantou os 5 princípios arquitetônicos: a planta livre, teto-terraço, pilotis, esquadrias livres e grandes aberturas. Seu primeiro projeto registrado como arquiteto foi a casa de um fabricante de relógio, e isso foi muito marcante para ele, porque era a profissão de seu pai.
Após ele escolher a arquitetura como profissão, ele inicia uma série de viagens pela Europa, começando pela região de Toscana, passando por Budapeste, Munique, Viena, Paris, entre outras. No meio dessas viagens, ele relata a arquitetura humana das celas dos monges em um monastério na Toscana. E isso serviu como um meio de conhecimento. Em 1908 foi quando ele começou a estagiar no escritório dos irmãos Perret, onde ele teve grande influência pelo estilo moderno nas construções, que foi o que ele utilizou no resto de sua carreira. Em 1912, construiu a Villa Scob, na Suíça, quando ele adotou simetria nas suas plantas, que se insere dentro de um quadrado, projetando alguns terraços, trazendo exterior para dentro do edifício. Em 1917, ele se muda definitivamente para a França e se arrisca na pintura e em novos ofícios. Ele fez associações importantes na época, como o pintor Amédée Ozenfant, com quem publicou seu artigo Après Le Cubisme, onde ele faz críticas ao movimento cubista, valorizando formas rigorosas de cada objeto e fundamentando o início da corrente purista. Em 1930, ele se casa com a parisiense Yvonne Galis, tornando-se cidadão francês. Em 1936, ele veio para o Brasil a convite de Lúcio Costa para prestar uma consultoria no projeto do Palácio Gustavo Capanema. Entre 1946 e 1947, junto com Oscar Niemeyer, participou dos estudos para a edificação da sede da ONU, em Nova York. O seu nome começou a ser usado nessa época na assinatura de seus quadros. O pseudônimo era derivado de seu sobrenome de seu bisavô, Le Corbusier. A parceria com Ozenfant acarretou no lançamento da revista L'Esprit Nouveau, a qual se tornou um dos principais meios da atuação do artista. Uma vez que o mercado da arquitetura estava em baixa e quase não havia encomendas de projeto, ficou algo conhecido, portanto, pela vanguarda parisiense, mesmo sem muitas obras construídas. Tal conhecimento possibilitou alguns projetos, a maioria casas de campo, restritas à elite francesa. Le Corbusier ainda lançou um livro publicado em 1923, Vers une Architecture, por uma arquitetura, no qual aborda 5 pontos e fundamentos que são as bases do movimento modernista. Aos 35 anos foi quando ele se juntou com seu primo, Pierre Jeanneret, e juntos montaram um escritório de arquitetura, tendo a oportunidade de explorar os conceitos e as ideias desenvolvidas por anos, principalmente o conceito de casa como máquina de morar. O trabalho desenvolvido no escritório em meados dos anos 30 rendeu muitos projetos na Europa e fora, como na África, América do Sul, inclusive no Brasil. Principais obras: o Ministério da Educação e Saúde Pública, Museu Nacional de Arte Ocidental, é um museu de Tóquio, no Japão, dedicado à arte do Ocidente, foi construído em 1959. Seu acervo contém obras do século XV ao século XX. O seu livro, que tem grande importância na arquitetura, que em português fica Por uma Arquitetura. O livro expõe as teorias do arquiteto em apologia da arquitetura moderna. Mostra sua produção arquitetônica própria em vez de submeter à ditadura dos estilos clássicos. Publicado em 1923, torna-se um texto manifesto do movimento moderno. O Pavilhão Suíço é um edifício da cidade universitária de Paris, construído entre 1931 e 1933. A cidade universitária de Paris foi fundada em 1921 para dar acomodação aos estudantes estrangeiros em Paris. O pavilhão adere pontos da arquitetura de Le Corbusier, como fachada livre e janela horizontais. O Nitz, localizado em Marselha, na França, essa obra é um dos exemplares que forma um conjunto de edifícios modulares que fazem parte do projeto de reconstrução do país após a Segunda Guerra Mundial. A importância do projeto é percebida pela inspiração de uma das obras mais famosas, que é a Cidade Radiante. O arquiteto construiu esse espaço para conseguir integrar o ser humano à natureza e ao meio, o que era considerado por muitos uma utopia.
A cidade foi pensada seguindo o padrão do corpo humano, formando por construções em blocos, com livre circulação no andar térreo e espaços verdes em volta. O contexto proposto pelos estudos de Le Corbusier acerca das proporções do corpo humano e do modulor. O modulor é o sistema de referência de medidas modulares em base à proporção de um indivíduo de 1,83 m. Com o cenário econômico e social como consequência da guerra, exigiu que construções fossem mais brutas, exigindo materiais mais simples, baratos e resistentes, como concreto. Em relação ao seu interior, ele acomoda cerca de 1.600 moradores, entre 18 pavimentos. Na cobertura há um terraço-jardim, pista de corrida, um clube, um jardim de infância e um ginásio, uma piscina rasa. Vila Savoie. O projeto teve início em setembro de 1928 e foi finalizado em 1929. A obra foi um grande marco na carreira de Le Corbusier. Afinal, foi quando ele implantou suas ideias para uma nova arquitetura, que era a impermeabilização das coberturas e as estruturas em concreto armado. Le Corbusier utiliza um novo repertório arquitetônico com os seguintes pontos: o uso de pilotis, tornando o pavimento térreo um espaço livre, possuindo um espaço para as pessoas e permitindo a circulação de automóveis. Terraço-jardim, transformando as coberturas em lugares que possam ser habitáveis. Planta livre, possibilitando a maior diversidade de espaços internos e mais flexíveis, resultando sua independência entre as estruturas e vedações. Fachadas livres, permitido devido à separação das estruturas e vedações, possibilitando máxima abertura das paredes externas em vidro. Janela em fita, usada por conta de suas independências nas estruturas e vedações, são aberturas longilíneas que cortam todo o perímetro do edifício, usando bastante iluminação natural. Palácio da Assembleia. Teve seu início em 1953 e sua obra foi finalizada em 1965. Fica localizado em Chandigarh, na Índia. Como característica, o concreto aparente conforma a materialidade do edifício, que se ergue monumental no entorno aberto. A estrutura possui um desenho ortogonal e homogêneo, marcando as laterais da obra, brises horizontais e verticais dispostos diagonalmente. Na cobertura, cúpulas e volumes de desenho inusitados geram a forma do edifício. Na fachada de entrada, grandes pilares sustentam a monumental cobertura em forma de calha horizontal. Lajes e brises em concreto formam o padrão e percorrem o edifício. A cobertura é acessível, permitindo aos usuários uma conexão com o entorno e a natureza. Chapelle de Notre-Dame. Localizada na França, na cidade de Ronchamp, a capela é um dos projetos mais significativos da vida do arquiteto. Foi no ano de 1950 que Le Corbusier foi contratado para projetar a Igreja Católica, que substituiria a igreja destruída pela Segunda Guerra. O programa de necessidades contém no térreo a nave principal, 3 capelas para cultos mais reservados e um altar externo para cerimônias no campo, e no andar superior a sacristia e um pequeno escritório. Um fator importante do projeto é que ele tem uma área de armazenamento e reuso de águas pluviais, pois na área ocorre grande escassez de água. Na sua fachada é dividida por 4 muros bem definidos, que representam assim os 4 pontos cardeais. Na fachada sudeste é formada por 2 muros côncavos com amplo beiral, se tornando convidativo a entrada na capela. E na fachada noroeste, 2 muros convexos, sem beirais, demarcados por 3 torres, separando assim os muros adjacentes. Ao lado de arquitetos como Mies van der Rohe, Oscar Niemeyer e Frank White, Le Corbusier foi um dos principais nomes da arquitetura moderna do século XX. Ele atuou em diversos locais do mundo, como Europa, Ocidente, América, priorizando sempre as formas simples, geométricas e com pouco ou nenhum ornamento, e seguindo os 5 pilares da arquitetura moderna: planta livre, terraço-jardim, pilotis, janela em fita e fachada livre, e utilizando como materialidade o concreto, aço e o vidro. Le Corbusier foi um dos primeiros arquitetos a ter uma visão de planejamento voltada para a inserção do automóvel na cidade, trazendo novas perspectivas para projetos arquitetônicos e urbanísticos.